ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. Olá pessoal, estou aqui em um papo sério, no Daqui e Dali, e o assunto de hoje são crianças especiais. E eu estou aqui com a Gisele Marcelina, que é psicopedagoga, que atua na área de crianças especiais. Gisele Marcelina, explica um pouquinho qual a função do psicopedagogo. Então, o psicopedagogo clínico, né? O objeto de estudo dele é a aprendizagem, igual a psicologia é o comportamento. E da psicopedagogia é a aprendizagem, então o foco é o cognitivo da criança, embora ele trabalhe todas as áreas. Por exemplo, se a criança tem dificuldade de coordenação motora, se é uma criança que tem dificuldade comportamental, seja qual for a dificuldade dela, sem ser cognitiva somente, o psicopedagogo também trabalha. Não que ele vá fazer a área do psicólogo ou da fonoaudióloga, mas ele também contribui com os outros profissionais. Isso é muito bom. E Gisele, hoje trazendo você aqui para a gente aprender um pouquinho sobre o TDAH e o TEA. Qual a diferença dos dois? Então, o TDAH, né, é o transtorno, né, déficit de atenção e hiperatividade. São coisas diferentes, embora, né, podem estar juntas numa criança. O que vai diferenciar? O TDAH, a criança tem uma dificuldade de manter a atenção por muito tempo, né? Tem atenção comprometida, geralmente é uma criança que não consegue ficar quieta por muito tempo. Ela é muito confundida com a ansiedade, porque geralmente a criança bate a mãozinha ou o pezinho, ela não consegue parar sentada. Então, às vezes mistura com a ansiedade e às vezes até com a indisciplina. Então, precisa tomar muito cuidado ao diferenciar isso, né? Outra coisa marcante também nessas crianças com TDAH é que elas começam e não terminam, têm dificuldade em lidar com a rotina, né? Então elas precisam de rotina, ter uma organização, né? Elas precisam ser organizadas. Tanto é que quando elas crescem, se é um adulto que tem o TDAH, ele vai precisar fazer uma agenda, ele precisa anotar tudo. E já o autismo não. O autismo já é uma outra coisa, que é o TEA, né? Os principais sintomas do autismo é a dificuldade que ele tem de manter o contato visual, a dificuldade que ele tem de socializar, né? Então, assim, esse contato visual, ele tem graus. Às vezes, uma criança muito comprometida, né, ela não vai conseguir fazer muito contato visual. E um autista já leve, ele vai conseguir fazer o contato visual, né, de uma forma tranquila. Então, assim, além da socialização, que ele tem dificuldade de socializar, às vezes também vem com a seletividade alimentar, são muito seletivos. Então, assim, isso depende de cada um. É como se o autismo fosse uma cor amarela. E dentro dessa cor, né, nós temos vários tons. E o autismo também tem vários graus, né, várias especificidades, né, dependendo de cada caso. Então precisa diferenciar, embora, como eu disse, nós temos crianças autistas que têm como comorbidade, nós falamos comorbidade quando vem junto. Então, o transtorno de base é o autismo, mas vem junto o TDAH. Então, aí ela tem a dificuldade de manter a atenção, a dificuldade ali na organização, de receber os comandos. Se ela recebe, por exemplo, 4 comandos ao mesmo tempo, ela faz os 2 primeiros e o restante ela se esquece, né? Então, assim, pode estar junto ou não. Entendi. Nossa, é muito interessante. E a mãe, quando ela está em casa, que ela tem uma criança pequena ainda, como ela vai entender que aquela criança tem essa deficiência? Qual o preparo dela para ela estar
analisando de forma certa, correta? E buscar, né? Buscar esse profissional o quanto antes. Nós falamos em diagnóstico precoce, porque até mesmo em bebês é possível se notar alguns sinais que a criança já, né, apresenta para a mãe. Então, assim, por exemplo, um bebê que quase não faz contato visual com a mãe, né? Porque dentro do desenvolvimento é normal que aquela criança ela brinque com ela e ela mantém o foco aqui brincando, né? Aí já esse bebê já não vai dar atenção para os brinquedos muito coloridos. Às vezes ele vai dar atenção para uma etiqueta. Então são coisas assim bem diferentes das outras crianças, né? Outra coisa que também ela pode estar atenta é com relação à seletividade, né, que eu falei, alimentar. Então prestar atenção. Será que é porque a criança não gosta daquele alimento? Ou será que o gosto, né, traz uma sensação ruim para ela, o cheiro, porque às vezes o gosto, o cheiro, até mesmo pegar, né? Tem crianças que comem só coisas moles, outras alimentos mais duros, e por isso, devido à textura, né? Eles ficam incomodados. A criança que não gosta muito de abraço, do contato físico, né? Do beijo, do carinho. Então, assim, prestar atenção nesses sinais, porque às vezes o abraço incomoda, dependendo do grau, né? De hipersensibilidade sensorial, o abraço ela vai fazer isso. Ele se enquadra no toque ou não? Não se enquadra no toque, né? Porque assim, é meio que assim, eu vou te abraçar e a sensação do abraço fica ruim, sabe? Causa um mal-estar, uma sensação estranha para ele. Então assim, para nós é ótimo o abraço, mas para eles, né, é difícil. Entendi. Eu lembro que do meu irmão, né, e quando a gente era pequeno, a gente estudava junto no mesmo colégio. Eu era 1 ano, ele é 2 anos mais novo que eu, então ele fazia 1 ano inferior. E aí a professora escrevia no quadro, na lousa, e aí eu ficava lá na minha sala. Quando eu saí, ele não tinha feito a tarefa, aí eu fazia toda a tarefa para ele rapidão. A gente ia para casa, né? Eu morava com a minha avó e minha tia. E aí ele ficava lá, me ajuda a fazer a tarefa. E assim, nossa, mas esse menino tá com preguiça, ele não quer fazer a tarefa e tal. E aí eu peguei e fazia a tarefa dele. Então o pessoal, né, minha avó, minha tia achava que ele tinha preguiça, mas ele tinha dificuldade com a tarefa. Então ele tinha um transtorno de aprendizado. Sim, com certeza. E assim, há uns anos atrás, né, não tinha-se os diagnósticos, né? Então por isso que hoje nós temos muitos adultos com traumas, porque foram rotulados, né, de preguiçosos, indisciplinados, né? Então, por isso, porque não tinha esse diagnóstico, né? E na sala de aula também, muito acontece que alguns professores não estão preparados para essas crianças, né? Elas vêm de casa sem ser diagnosticadas, né? O pai, mas a mãe não passa batido, entra na sala de aula, às vezes a professora acha que o menino é muito custoso, essa educação, e ali pode haver um transtorno. Isso, exatamente. Então, assim, ninguém consegue perceber esses sinais, né, que nós falamos. Entendi. E isso fica comprometido, né, porque quanto mais tempo a criança demora, né, quanto mais tempo se leva para fechar um diagnóstico, a criança já teve prejuízo social, prejuízo acadêmico, né. Então, assim, hoje nós oferecemos cursos de formação para os professores, né, para que diminua esses prejuízos. Eu até ia perguntar para você, né, porque eu sei que você é convidado pelas outras prefeituras para estar ensinando ali professores a lidar com essas crianças. Sim. E como é esse trabalho que você faz com esses professores?
Geralmente as prefeituras, né, me chamam para ir, né, ministrar para esses professores regentes e professores de apoio. Então, tanto o professor de apoio que fica com a criança da educação especial, quanto o professor regente da sala, porque ele também é responsável por essa criança. Ele não é aluno só do apoio, ele é aluno dos dois, do professor de apoio e do professor regente. Então, o professor regente também precisa aprender a lidar com essa criança. E nestas formações, né, eu ensino para os professores como abordar as crianças, como fazer o primeiro contato, né, como fazer com que ela desenvolva dentro das limitações dela, né, porque assim, elas não aprendem, né, nós não aprendemos da mesma forma. Você aprende de uma forma, eu aprendo de outra, eu tenho dificuldade em uma área e você em outra. E eles também da mesma forma, né. Então, são crianças especiais, né, que precisam de cuidados, né, especiais também dos professores, da comunidade, né, da prefeitura. E hoje, essa criança, ela tem esse apoio do psicopedagogo na sala de aula? Como que funciona? As prefeituras, as escolas? Então, assim, o ideal seria assim, nós termos um psicopedagogo dentro de cada escola, mas nós temos o real e o ideal, né? Por exemplo, até a psicologia, né? O ideal também seria um psicólogo dentro de cada escola, mas isso ainda não é possível dentro da nossa realidade. Então, assim, como a psicopedagogia é uma área ainda pouco divulgada, ainda não foi regulamentada ainda, né? Então, assim, nossa cidade, Rio Verde, nós ainda estamos engateando nesse processo ainda. Eu fui a primeira psicopedagoga de Rio Verde a atender de forma clínica. E até assim, foi um pouco confuso, porque os pais perguntavam, o que você faz? É um reforço escolar? E eu sempre friso, não é um reforço escolar, é um atendimento clínico, onde nós vamos trabalhar a necessidade da criança e não conteúdos como no reforço escolar. E aí essa criança, ela precisa de todo um conjunto? Ali trabalha quem envolvido para ajudar essa criança? Então, o trabalho é feito por uma equipe multiprofissional, né? Então, assim, nós não temos na rede um psicopedagogo específico dentro de cada escola, mas, por exemplo, no município nós temos as salas de AE, que é o atendimento educacional especializado. Então, é oferecido para essas crianças da educação especial um atendimento diferenciado dentro dessa sala de aula, por um professor da sala desse atendimento. E ele está habilitado também a trabalhar com essas crianças. Agora, já o psicopedagogo, o pai, né, tem acesso de forma particular ou pelo plano de saúde, que hoje nós temos muitos planos, né, que nós atendemos de forma multiprofissional. Então hoje o psicopedagogo eu não encontro ele na rede pública como um apoio ou só... Não, ainda não, nem município, nem estado ainda no momento em nossa realidade da nossa cidade, né? E eu que tenho uma criança, descobri que a minha criança, não é que eu descobri, mas eu estou assim olhando e estou vendo algumas diferenças e possa ser que essa minha criança tenha algum distúrbio. Quem eu devo recorrer, onde que eu devo buscar ajuda ou um diagnóstico? Percebeu, né, esses sinais aí, né, que não está de acordo com o desenvolvimento das outras crianças da sala, porque geralmente a sala de aula tem umas habilidades para serem cumpridas. Percebeu, o professor já deu um sinal de que a criança não está acompanhando, já se esgotou todas as formas de ensinar, já usou um reforço escolar, já trocou de professora, trocou de escola, porque às vezes, Sandra, às vezes é até a forma de ensinar, né? Então aí você vai perceber, se for a forma de ensinar, ela trocando de professora ou a escola, a criança vai pegar de uma outra forma. Mas aconteceu e não fluiu, aí então tem alguma coisa errada e precisa procurar um psicopedagogo, né? Mas assim, o psicopedagogo ele não fecha o diagnóstico. Então pode levar, né? Nós vamos ali fazer uma avaliação e ele pode suspeitar do que seja. Ele levanta uma suspeita e quando essa mãe for para a área médica, que é a neuropediatria, a parte médica vai fechar ou não vai fechar esse diagnóstico, né? Então ela vai avaliar essa criança e ver se realmente essa suspeita procede ou não procede. Entendi.
É muito bacana saber, né, dessas coisas, porque assim, para ajudar os pais que estão em casa e às vezes até mesmo o professor que não sabe lidar com a criança, né? Então assim, é muito importante. Isso, assim, é bom sempre enfatizar que assim, precisa buscar o conhecimento sempre, porque nós não... estudando e mesmo assim ainda tem muita coisa pra gente aprender, né? E às vezes essa criança ela tem dificuldade na fala, aí precisa de uma ajuda de uma fonoaudióloga. Sim, é por isso que nós trabalhamos de uma forma multiprofissional, porque às vezes, assim, não é só um profissional de uma área só que vai resolver. Então, na maioria dos casos, nós trabalhamos em equipe, com a neuropediatria, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, psicólogo, né? Então, todas essas áreas, elas se cruzam, elas se entrelaçam, eu digo isso. Então, assim, nós precisamos saber um pouquinho de cada área, porque nós ajudamos os nossos colegas, né? Isso é muito bom. É muito bom ter essa consciência, né, saber que a quem você pode recorrer, saber que essa criança vai ser bem assistida, né? Então isso depende muito do cuidado dos pais também, né, para levar essa criança a ter esse desenvolvimento através das pessoas especializadas. Isso mesmo, porque o objetivo maior é a aprendizagem das crianças. Sim, sim. Então muito obrigada, Gisele, seja sempre bem-vinda aqui no nosso canal. E fica a dica para vocês lá e as orientações que a Gisele vai estar deixando, né? Sempre tem material lá, Gisele? Sim, lá tem o contato da clínica que eu atendo, tem muitas dicas de materiais adaptados, tanto para professores quanto para pais que têm interesse em confeccionar materiais para ajudar na estimulação do filho em casa. Então pode estar entrando lá, é Gisele Marcelina, no Instagram. Então, gente, até o próximo Papo Sério.